assuntos que eu achei interessantes, algumas novidades assim, que nós encontramos no Congresso americano, mas que a gente muito pouco, tinha cerca de 1.600 a 2.000 pessoas na estimativa, que são muitas aulas, né? Então a gente acaba, às vezes, não vendo todas e escolher algumas para a gente poder discutir. Então, o assunto de doença diverticular me chamou a atenção porque tiveram muitas aulas e muitas aulas principais, na qual só tinha essa aula, né? Então, é um assunto que está bastante em alta, é um assunto que leva muitos pacientes à internação, então acho que esse é o assunto. Então, sempre os estudos mostrando que a evolução da doença tem sido crescente nos últimos anos, principalmente devido à industrialização, e o principal fator de risco que se achava era a diminuição da ingesta de fibra, né? Então, isso que a gente sabe até hoje, a gente preconiza para os pacientes e acaba a gente mantendo isso aí. Como já foi dito, eu vou falar mais rapidamente, então 25% dos pacientes vão ter uma diverticulite complicada, aproximadamente. E o número de episódios anteriores não vão indicar que eles vão ter mais risco de ter novos episódios complicados, né? Então, esse é o primeiro ponto que talvez a gente mude os nossos conceitos. Então, se o paciente tiver um, não quer dizer que ele vai ter outro e o outro vai ser pior do que o que ele teve, tá? E mais ou menos 1% desses pacientes vão necessitar de tratamento cirúrgico. Eu trouxe em inglês mesmo porque eles fornecem as aulas, eu acabei trazendo até para valorizar, né, o trabalho deles. Então, na população, a incidência de diverticulose aumenta com a idade, como já foi dito, e homens e mulheres são mais ou menos acometidos da mesma forma. De 10 a 25% vão ter diverticulite, tá? E desses daí, 10 a 20% apenas vão precisar de internação. Então, o índice de diverticulite complicada mesmo é bem baixo, né? Então a gente não precisa se preocupar toda vez que a gente vê uma diverticulite. Hoje a gente maneja muitos casos mesmo ambulatoriais, sem precisar de internar. Por isso que é da crítica do trabalho que só avaliava os pacientes que eram necessariamente internados. E menos de 20% vão ter recidiva dessa doença, recorrência dessa doença. Então o número, teoricamente, é pequeno, tá? Então, alguns paradigmas, usar o episódio prévio para prever um mau prognóstico, né? Então, isso aí já caiu, né, pelo artigo e por vários artigos que vêm sido publicados. Então, as complicações, isso não tem nada a ver com os episódios prévios, segundo os novos paradigmas. Usar os guidelines, né, que é aquilo que ela comentou, que a Gabriela comentou, que 2 episódios, na próxima fazer cirurgia, então caiu por terra também. A indicação deve ser individualizada. Então, se o paciente tem ele é sintomático, se o paciente tem muita dor ou a qualidade de vida está pior por causa desses episódios, sim indicar, mas não indicar por causa dos guias, né? Dos guias que a gente tem, tá? Então, aqui eles enfatizam bastante a qualidade de vida e os incômodos, né, aqueles pacientes que incomodam. Lembrar que o paciente que tem doença diverticular, frequentemente ele tem a síndrome do intestino irritável associado. Então, é um paciente que tem muitos sintomas. Então, a gente tem que avaliar se realmente esse sintoma é do divertículo ou não, porque senão a gente acaba indicando e o paciente faz cirurgia e volta com o mesmo problema, né? Ele volta e fala, eu fiz uma cirurgia, sofri bastante e acaba voltando com os mesmos sintomas. Então, isso às vezes a gente encontra com maior frequência. Então, aqui, o resumo, né, dessa apresentação, que a diverticulose talvez não tenha relação com baixa ingesta de fibras ou constipação. Isso eu acho duvidoso, porque na prática a gente vê que os pacientes que são mais constipados, são mais sintomáticos, os que consomem menos fibras têm mais sintomas. Quando a gente modifica a dieta desses pacientes, normalmente existe uma melhora significativa, né? Acho que por isso a gente tem que analisar conforme a nossa epidemiologia, conforme a nossa experiência com isso, né? Acho que todo mundo aqui concorda com essa parte, mas é um assunto polêmico que foi discutido lá também
a incidência de diverticulite é baixa, né? É menos de 5%. Então, por isso que talvez essas casuísticas longas que são feitas são importantes, porque daí, juntando todas elas, a gente consegue ver qual que é a evolução mesmo desses pacientes, né? E os fatores de risco mais importantes mesmo são obesidade, o sedentarismo e o uso de anti-inflamatórios. Então, anti-inflamatórios hoje é muito usado, principalmente na população idosa, e a gente tem que tomar cuidado. Antigamente tinha aquela história de comer sementes, comer nozes, comer milho, que ia dar diverticulite. Isso também, comprovadamente, cientificamente, não tem nada a ver, né? Então, isso, a gente proibia o paciente comer semente de tomate, semente de melancia, que causava, mas hoje isso caiu por terra. E a história genética conta até por 50%. Então, quem tem um familiar que teve, então ele tinha uma maior probabilidade. Pode falar. A primeira pergunta que eu não sei se Mariana foi o meu que você falou. Queria saber a relação aí de grãos e diverticulite, que existe às vezes o paciente entra numa neurose tão grande porque o médico fala, olha, o negócio é o seguinte, você não come nem uma semente que você vai ter diverticulite. E eu desmistifico isso, na minha opinião. Só que o paciente, ele fica neurótico, ele não come nem semente de tomate, a vida dele muda. Então a gente tem que ter cuidado com essas palavras. Eu queria saber o que você sobre isso. Porque até hoje, colegas nossos, não aqui da Gastro, mas eu digo colegas aí que falam, senhor, tem divertido, pelo amor de Deus, se comer semente, você tá? E isso neurotiza o paciente. Isso era preconizado antes, né? Falando que semente, essas coisas iam causar mais diverticulite, mas os trabalhos falam que não tem nada a ver. Então, pode liberar o paciente para comer, não tem problema nenhum. Interessante, Gustavo, que esse resumo que você está mostrando diverge um pouquinho do artigo, alguns pontos. Isso, tem muita coisa polêmica. Algumas coisas polêmicas. E eu achei esse artigo muito bom por causa que ela é populacional e ela avalia só os hospitais de internamento. Então, teoricamente, são aqueles divertículos mais complicados e o perfil de cada tratamento, né? Tratamento cirúrgico, clínico e o clínico cirúrgico e acompanhamento do paciente. E você vê que diverge alguns pontos. E eu achei, assim, na minha cabeça, as diretrizes que eu uso, que eu uso, assim, é um pouco mais relacionado ao artigo do que a essa apresentação. Você mesmo está falando sobre polêmica das fibras, né? Lógico, existem trabalhos populacionais onde as pessoas comem mais fibra têm menos divertículos. Orientes, japoneses, asiáticos, africanos têm menos divertículos. O europeu, o americano tem mais divertículos. A mudança do hábito alimentar, né? Então, a gente às vezes, por que essa diretriz aqui do americano de hoje, daqui 10 anos vai ser diferente? Exatamente porque tem muitas coisas polêmicas aqui, né? E eu acho que esse trabalho que a Gabriela apresentou deveria, no futuro, vai ser feito um controle tão interessante nos países desenvolvidos que vai ter esse estudo populacional. E aí nós vamos ter melhores diretrizes, como foi feito nessa região aí, com a população de 200 mil pessoas. Eles não escutam muito o mundo, né? Eles são o mundo e então eles baseiam no que eles sabem. Não veem o restante como é que são, né? Então aqui, só resumindo de novo, os dogmas, né, que existiam, que os ataques recorrentes são muito comuns, isso não é bem verdade. As recorrências são piores do que antes, também não é verdade. E operar todos os pacientes jovens, também isso não é verdade, né? Porque a recorrência acontece menos de 20%, os pacientes jovens sim têm mais recorrências, né? Então às vezes a gente acaba fazendo cirurgias mais comumente jovens e normalmente elas não têm tendência a ser mais sérias do que a que teve anteriormente. Então é só algumas mudanças que são pequenas que talvez a gente já individualize o paciente, né? Pacientes que às vezes a gente fica com vontade de fazer cirurgia, mas a gente às vezes acaba um pouquinho e já melhora. Aqui é só um resuminho, né? O paciente com diverticulose, ele pode desenvolver diverticulite, além
lembrar dos fatores de risco, aquele que foi começado, obesidade, anti-inflamatório, tabagismo. E o tratamento basicamente é individualizado. Pode ser com medicamento ou pode ser com cirurgia. Lembrar dos índices de recorrência, que foi dito ali no trabalho, e a função intestinal. Isso é muito importante, porque uma cirurgia de diverticulose, a gente tem que tirar todo o reto e o sigmoide. Né? Todo o reto não, parte do reto e o sigmoide. Isso causa normalmente um transtorno na vida do paciente, porque ele se torna, às vezes, o hábito intestinal se torna mais rápido, o paciente às vezes tem eufemismo, tem alguns desconfortos que às vezes incomodam muito. Né? Então isso tem que ser pensado antes da gente planejar a cirurgia. Aqui também, só um resuminho, né? O uso de antibiótico. Teve até uma aula lá que ele falava que o antibiótico não precisava usar. Né? Então, às vezes tem algumas coisas que a gente tem que ouvir, mas esperar estudos mais eficazes para a gente confirmar. Né? Ali que não diz, fibra, qual é a importância dela? Então, ali, você vê que isso aqui é uma aula diferente. Então, um falava muito da fibra, o outro já fala que a fibra é bem importante na evolução de não ter diverticulose, não ter diverticulose. Né? Então, é polêmico, assim. Quando eu escutei a primeira vez lá que ela falava de fibra nada a ver, eu também não botei esse café, mas coloquei aqui na aula para discutir mesmo, para ver se é uma coisa diferente. Nos livros antigos está lá, né? E os livros dizem que a dieta ocupada tem mais incidência. Então a gente fica. Será que é isso mesmo? Eu acho que baseado assim, tem pacientes que não são constipados e têm diverticulose, né? Não são fibra, então tem a genética, né? Por isso que ele fala da incidência genética, a idade. Tem pacientes que não são obesos e têm diverticulose, então por isso que existe essa controvérsia, mas eu acho que principalmente a fibra é importante. Mas não vai fazer, né? O estilo de vida é importante, tudo isso é importante. Só comentar que o estilo de vida tem um trabalho mostrando que em corredores, comparado com a população geral, é muito menor a presença de divertículo. Então, recomendo. Aqui que o Dr. Mauro comentou agora, diverticulose é quando tem divertículo. A maioria não complicada, 75%, e o paciente muitas vezes é assintomático, é um achado de exame, faz uma colonoscopia e encontra divertículo. Então, a gente não precisa alarmar essa população, assustar, né? Porque muitas delas nunca vão ter sintomas na vida. E mais de 50% dos americanos com mais de 60 anos têm diverticulose. As complicadas, ela pode evoluir para diverticulite, hemorragia ou ter como se fosse uma colite. Leves inflamações, né, dos divertículos causando alguns desconfortos. E esses pacientes vão ter que ser tratados. Tá? Então, resumindo, a doença diverticular ela tem alto custo para o governo, por causa da morbidade e mortalidade. Ela aumenta com a idade. A história da fibra aqui que é muito clara, né? Mas isso a gente vai ter que ver. E existem vários fatores de risco modificados. Tabagismo, obesidade, uso de anti-inflamatório, tudo isso a gente pode modificar para diminuir, porque a gente pode orientar para o paciente não ter esses ataques, né, de diverticulite. Então, o antibiótico tem que ser usado seletivamente, né, nos casos de diverticulite, ou os casos não complicados, muitas vezes a gente não usa antibiótico, a gente pode usar só a mesalazina, né, que é um novo medicamento, que é um anti-inflamatório específico para a rede intestinal, e já resolve o problema. Nas diverticulites mais complicadas tem que se usar antibiótico. Os ataques de diverticulite tendem a ser menos sérios cada vez mais, segundo a autora aqui, e a decisão cirúrgica é individualizada. Isso é que a gente acho que leva para casa mesmo, né? Como qualquer livro. As mensagens que a gente leva para casa. Então, de divertículo é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Talvez uma coisa mais nova, que é o uso do mesalazina, né? Isso. Então, alguns dos laboratórios pressionam, vai lá o speaker e manda fazer em todo mundo, né? Qual é o seu comentário? Os trabalhos de mesalazina estão saindo agora recente, né? Porque o uso começou a ter sido menos de 5 anos para cá.
A gente usa e acho que tem uma boa resposta, assim, não tem um trabalho para a gente confirmar a eficácia A prevenção do e a prevenção também. Eu estava lendo, antes de vir, um trabalho de prevenção com mesalazina, mas ainda eles falam que precisa de mais estudos, a gente acaba usando, mas... Não, eu queria saber se tinha alguma coisa bem estabelecida, por exemplo, teve verticulite, vai ter que manter a mesalazina, ou alguma coisa assim, não tem. De uso, não tem nada assim estabelecido. Aqui é outro assunto bastante interessante, é menos comum para a gente, né? Para os alunos é interessante porque cai bastante em prova, mas é um assunto da polipose. Polipose adenomatose familiar. Quando que a gente suspeita de uma polipose, né? As bandeiras vermelhas, quando os alertas se aparecem. Quando o paciente tem mais de 10 adenomas, né? Quando a gente faz uma colonoscopia e tem mais de 10 adenomas, a gente tem que pensar já numa polipose. Quando eu tenho 10, 12, 15, 20 adenomas, a gente pensa numa polipose atenuada, né? Aí ele já fala para fazer testes que a gente acaba não fazendo, mas testes de patologia para ver qual tipo, né, de pólipo, para tentar se descobrir. O paciente que tiver mais de 5 pólipos juvenis, né, que são crianças, ou mais de 2 pólipos de Peltz-Jäger. Né? Então, sempre que tiver esses números de pólipos, a gente já tem que acender a bandeira e talvez investigar uma polipose nesses casos. Então, aqui, quando o paciente deve ser aconselhado por investigação genética? Né? Isso aqui, para a gente ainda é novo, a gente não tem muitos serviços que fazem, né, o estudo genético. Às vezes a gente opera o paciente, mas não faz o estudo genético. Então, aqui ele lista os critérios, né, de Bethesda, que eu coloquei pequenininho, que se o paciente tiver uma história familiar de câncer de colo com menos de 50 anos, se ele tiver um câncer de endométrio, tem vários, né, critérios que, se o paciente tiver um desses, já tem que indicar o teste genético. O paciente com câncer endometrial, uma mutação do MMR, então tem algumas coisas, mais de 10 pólipos, adenomatose, mais aquilo que eu falei, mais de 5 pólipos de Belize, mais de 2 pólipos de Peltz-Jäger, já tem que indicar o aconselhamento genético para avaliar. Isso eles usam bastante, tem vários laboratórios, a gente não tem, e eu acho que talvez isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, né? A gente encontra, às vezes, os pacientes aí com um monte de pólipo, e aí a gente tira e acabou, né? Morreu assim. Lá eles já caminham para investigar. Isso talvez é uma coisa que a gente ainda está um pouco atrasado para desenvolver. Talvez por causa dos custos, mas acho que a gente precisa melhorar um pouco. Então, só trouxe o que me chamou a atenção mesmo, um resumo bem assim, bem fácil de a gente identificar. Você viu alguma coisa, Gustavo, quando que você faz um estudo genético, alguma coisa assim? Então, nesses casos. Não, mas sem ser polipose. Código de link 1, 2, alguma coisa assim, não? Hoje eles estão fazendo isso. Para ver os microsatélites, hoje eles fazem estudo genético em quase todo mundo. Eu não toquei o assunto de câncer porque está muito extenso. Mas eles, o Márcio fez na última aula, hoje a quimioterapia está direcionada. Né? Então, eles estudam o canado, todos esses microsatélites marcadores, e quase todos os pacientes que já chegam para a biópsia, porque daí hoje a terapia quimioterápica já é bem direcionada. Com relação a pólipo, assim, eu não sei se eles já fazem ou não, mas... Mas um câncer mesmo, né? E talvez esse ano a gente tenha umas ideias aí, que já estava te falando, né? Avaliação de pólipos, avaliação de lesões e também a gente tem que investir um pouquinho nesse estudo genético. Inclusive tem até um palestrante que está engatilhado, que quer vir aqui, né? Depois eu comento com vocês, que é da própria, né? Que quer falar de estudo genético, e hoje a gente tem que entrar nisso. Então são vários assuntos, se quiser discutir, pode discutir. Tá? Outro assunto bastante comum, que está em alta, principalmente por causa de alguns novos equipamentos que são usados, é a incontinência. Né? Então, a incontinência comete mais de 18 milhões de adultos, e o que chama a atenção é assim, se você não perguntar, você nunca vai descobrir, porque muitos pacientes têm vergonha, nunca vão contar, então é importante a gente sempre, nos pacientes mais idosos, a gente, né, arguir, perguntar, porque senão muitas vezes o paciente está sofrendo, está depressivo, é por causa disso, porque não sai de casa porque tem medo de ter incontinência. Então é uma doença muito comum,
às vezes, pouco investigada pela gente. Então, as causas, por incrível que pareça, a constipação de longo prazo ela vai levar à incontinência, por isso que é uma das coisas que a gente tem que tratar. A constipação ela leva à lesão dos esfíncteres, né? Pela dilatação dos nervos, e isso a longo prazo pode levar à incontinência. Prolapso retal, lesões cirúrgicas, né? Principalmente pós-cirurgias artificiais ou partos, lesões de nervo, disfunções do assoalho pélvico, a perda da capacidade dental por uma cirurgia ou a diarreia mesmo. Muitas vezes o paciente está com diarreia e a gente não trata e o esfíncter dele é mais fraquinho e ele acaba perdendo. Se ele trata a diarreia, já resolve. Os exames que são usados, a manometria anal, né, que a gente usa bastante, que é um exame que avalia a força e a função dos músculos, né, a sensibilidade do canal do reto. Então é um exame bastante útil para a incontinência, talvez a maior indicação para a manometria no retal é a incontinência. O uso de eletromiografia pode ser usado. O ultrassom endonal é outro exame bastante utilizado para ver a avaliação dos esfíncteres, se eles estão íntegros ou não. O defecograma, que é esse que está na foto embaixo, que é um exame para ver se tem prolapso, se tem hipocele, se tem sucessão, que são outras causas. E basicamente os principais que são os scores de incontinência e o exame físico. Né? São dois exames que são fundamentais, que são os mais baratos, mais fáceis que a gente consegue fazer. Então o tratamento inclui dieta, medicação, biofeedback, então são os tratamentos clínicos, né? E o que está em alta, né, que se discute tanto sobre incontinência, é por causa de novos equipamentos. Porque a cirurgia ela tem uma resposta de cerca de 50% ou menos. Conforme vai passando os anos, ela cai o efeito. Então a cirurgia hoje é muito pouco usada e usada em casos bem individualizados. Hoje tem se usado alguns métodos para aumentar, diminuir o calibre do ânus, injetando substâncias, né, tem alguns gels, algumas coisas que injetam para fechar um pouquinho o canal. Também tem vários medicamentos nesse aspecto. Radiofrequência usada também para tentar diminuir um pouquinho. E talvez o vedete disso é a estimulação do nervo sacral, né, que é feito através de marca-passo. Lá é muito usado, com bons resultados, não se sabe a forma que ele age exatamente, modulando esse nervo, como se fosse um biofeedback constante, só que o custo dele é muito alto. Então no Brasil poucas pessoas fazem, lá é muito comum, né? Então isso tem sido investigado e investido muito forte. Então aqui nas recomendações da Associação Americana de Gastro, uso de preenchedores, né, que foi falado, uso de cirurgia, tudo tem uma fraca associação com melhor resultado. Já o uso do marca-passo, né, que é o estimulador do nervo sacral, ele é fortemente recomendado. Então, até as associações estão indicando, talvez isso melhore a disponibilidade desses equipamentos para a gente usar. Então, o paciente que foi feito todo aquele tratamento clínico, medicamentoso, não respondeu, ele tem indicação de uso desse marca-passo para tentar controlar a incontinência. Então é um equipamento que pode ser que revolucione. Ele é implantado na região do sacro, né? Aqui na região posterior, e é feito um teste e se o paciente responder bem é implantado. O custo dele é em torno de R$80 mil. Então ainda os planos não cobrem, então ainda a gente tem muita dificuldade. Aqui eu vou pular, que é só o resuminho do que fazer, né? O uso. Então ele sempre recomenda melhorar a consistência das fezes, fazer um tratamento de feedback, né? E depois, caso isso não funcione, usar os injetáveis, que são menos mórbidos, e por fim usar esse estimulador sacral, que é talvez o melhor resultado que a gente tem hoje. Então, de incontinência, é só para trazer essa assunto que às vezes poucas pessoas sabem, e se for perguntado, às vezes a gente tem essa opção. Quem tiver disponível de pagar 80 mil, a gente consegue fazer, né? A gente não teve nenhuma experiência aqui. Sobre a colonoscopia, a gente teve alguns assuntos bem interessantes.
Então, o principal primeiro assunto discutido na colonoscopia foi a relação do desconforto após esse exame. Então, muitos pacientes relatam desconforto, dor. Então, o que leva a desconforto nesses pacientes? Eles detectaram alguns fatores de risco, né? Então, são mulheres, aqueles exames que são incompletos, ou seja, são exames difíceis, que é tentado, não consegue, e pacientes com diverticulose. Normalmente são esses pacientes que reclamam mais de dor ou desconforto depois do procedimento. Então, a gente tem que estar atento e saber, né, detectar para fazer. A melhor forma de prevenção é a descompressão, é fazer aquela aspiração depois do exame. 86% dos pacientes que fizeram descompressão não tiveram dor. Então a gente tem que fazer, né? A gente às vezes acaba o exame e vai não fazer. E daí os fatores dependentes de causa de dor é o sexo feminino e o tempo de exame mais de 13 minutos. Então quando o exame é mais longo, mais difícil, o paciente tem mais dor. Tá? O Propofol, ele veio, é um analgésico, é um sedativo que é usado nos exames, já foi muito discutido. Hoje ele está bem estabelecido, é um medicamento ótimo para fazer colonoscopia. Ele tem como benefícios melhorar a qualidade do exame, porque o paciente fica quietinho, o paciente não queixa de dor, não queixa de desconforto. O paciente aceita melhor, né, com o Propofol. Muitos pacientes até querem vir fazer exame por causa do Propofol, né, por causa da sedação boa. O que tem de ruim é realmente precisa de um anestesista ao lado e o custo é um pouco mais elevado que, por exemplo, os outros sedativos, como o midazolam. Na colonoscopia ainda os fatores de risco de sangramento são a idade do paciente, quanto mais idoso, isso por procedimentos, né? O paciente mais idoso, o paciente mais obeso, procedimentos no colo direito são mais comuns. Depende também da quantidade, do tamanho dos pólipos, né? Isso a gente obviamente já sabe, e uso de anticoagulantes. Então, esses pacientes a gente tem que ficar atento para a hemorragia. Às vezes um pólipo do lado direito por um clipe, eu tenho que fazer uma anastosia mais eficaz, porque é mais comum de ter hemorragia. Quanto ao preparo de colo, o preparo de colo é muito importante na colonoscopia. A colonoscopia com preparo ruim, ele pode perder até 47% dos pólipos. Então, sempre a gente tem que enfatizar, né, trabalhar na parte dos pólipos, do preparo, porque senão a gente acaba não vendo os pólipos. Então, quais os pacientes que têm preparo de colo ruim normalmente? Isso aqui é bom para a gente já no consultório, a gente já ajudar. Paciente constipado, paciente obeso, paciente que já relatou um desconforto durante o preparo prévio, e às vezes ele não quer tomar um antitóxico, a gente já tem que ir preparando ele bem antes, né? Ele fala de usar doses bem separadas, em vez de usar doses juntas do preparo, em vez de fazer tudo à tarde, fazer um pouco fracionado, que tem resultados melhores, né? Aquele paciente que tem comorbidades altas, normalmente mais idoso, o ASA 3 é pior. O uso de antidepressivo, de opioide, paciente diabético, esses pacientes são todos os piores para fazer preparo. Então isso aqui talvez é uma coisa legal para a gente pôr lá, né, para ajudar a gente não perder exames por falta de preparo adequado. E a hospitalização também é ruim, como a gente já sabe, o paciente que vem hospitalizado tem que preparo ruim. Um dos preparos mais difíceis é o paciente tem diverticulose, Isso, divertículo é bem difícil. Normalmente fica os bolinhos de pedra tentando mesmo com preparo com a tentativa. Aqui é um tema, não sei se estou passando aqui, mas eu vou falar rapidinho, de complicações. Teve uma sessão só de complicações, então só para os alunos lembrar, os residentes, as complicações, a mais temida da coloprocto é a fístula, né? É o vazamento. Os fatores de risco podem depender dos pacientes, da patologia que o paciente tem ou do cirurgião, né? Os modificáveis é aqui só, o cirurgião. Então isso aqui a gente tem que aprimorar. Os pacientes, se o paciente é desnutrido, tabagista, obeso, usa corticoide ou etilista, são fatores de risco importantes. As doenças como doença inflamatória intestinal, um tumor muito baixo, né, do reto, um tumor extenso, o uso de radiação ou quimioterapia são muito importantes. E para o cirurgião, a gente tem que cuidar, a perda de sangue é importante, o tempo cirúrgico prolongado é importante,
A perfusão e a tensão da anastomose é importante. As técnicas utilizadas, o uso de campeamento é melhor do que manual, teoricamente. Colocar sempre o momento sobre a anastomose ajuda. Fazer duas lentes suturas, às vezes é melhor, né? A gente fala na prática. E sempre observar porque o interpretador pode falhar, né? Então a gente tem que acompanhar e ficar atento. Então aqui o cirurgião nunca aceita aquilo que eu falo, né? Então é uma coisa que às vezes a gente tem que refletir e a gente tem que melhorar. Aqui só um esqueminha, né, quando tiver a fístula, como que é a conduta. Se tiver bastante ar na cavidade, no peritônio, tem que operar, né? Se o buraco for maior, às vezes tem que ir para um Hartmann mesmo. Se for menor, dá para você fazer um reparo, fazer uma elostomia e fazer uma drenagem. Então dá para fazer. Só para você que é Hartmann, da graduação? O Hartmann é aquela cirurgia que você faz uma colostomia terminal e você deixa um pouco do reto dentro da barriga, né? Então você tira puxa o intestino para sair fezes por uma colostomia e deixa a parte do reto fechadinha lá para uma posterior, a gente posteriormente fechar. Tá? É uma cirurgia de Hartmann, é uma cirurgia que os pacientes têm muito medo, né? Porque ficar com colostomia, então por isso que a gente tenta evitar. E quando tem abscesso, a gente pode optar por drenar. Hoje a gente tem exames de imagem muito bons, drenagem percutânea, então a gente pode optar por essa opção. Então aqui, quando o paciente tem peritonite, a maioria das vezes é cirúrgico, né? Dificilmente a gente vai conduzir clinicamente, daqui para os seus dentes lembrar. E quando não tem peritonite, o paciente está estável, a gente já pode pensar em antibiótico ou drenagem percutânea. São todas opções. Quando o paciente, posteriormente, quando o paciente tem estenose da anastomose, a dilatação endoscópica é muito boa, com 90% de chance de sucesso. Mas lembrar que depois de 3 dilatações, a gente já tem que pensar no tratamento cirúrgico, porque a resposta normalmente não vai ser eficaz. Às vezes pela extensão da estenose ou pela isquemia da anastomose, a gente tem que já pensar em diferente método. Aqui os índices de fístula, a anastomose helicórica tem 2,5 a 7, ilho retal 7 a 9, colo colônica 3 a 6 e a do reto, colo retal até 8%. Então, esses aqui são os índices para a gente lembrar quais são os mais comuns. Uma coisa interessante que talvez a gente pode estipular aqui para a gente é o uso eles usam colonoscopia depois da anastomose. Então, faz a cirurgia, aquele teste que a gente faz de borracheiro, que a gente joga no ar para ver se está vazando, eles fazem através do endoscópio. Eles passam o aparelho, vê se a anastomose está boa, está com hemorragia, injetam ar, vem o cirurgião lá dentro da barriga, já vê se está vazando ar, e daí isso diminui bastante a chance de fístula. Nesse trabalho, eles 0% de fístula. Quando ele usou seletivo, né, só alguns casos que ele teve um pouquinho de fístula, 1,5, mas é bem baixo, né, o índice. Então, talvez é uma coisa boa para a gente usar aí nessa frente. Então, na hemorragia, hemorragia pós-cirúrgica, na endoscopia usa clipe, usa substâncias digitais, né, que são as melhores, e às vezes tem que ir até para a cirurgia, essa evolução normal. E a de estenose tem 2 aulas diferentes, né? Então a estenose a gente pode dilatar até 15 a 20 milímetros, né? O ideal é usar loboscopia, né? Usar o raio-x, mas a gente não tem disponível. E usar os dilatadores rígidos, né? A chance de sucesso é 67%. E concluindo, a anastomose coloretal é o principal medo, né, do coloproctologista. Então, ela sempre tem que ser bem feita, tem que avaliar a tensão, avaliar a perfusão. Isso, toda a cirurgia, né, porque depois que falha, o prejuízo é maior. Então, às vezes demora um pouquinho mais na cirurgia, mas é uma coisa importante.
O uso de endoscopia é um fator importante que ajuda nas anastomoses distais. Talvez a gente pode pensar, o problema são os planos, né, de cobrir uso um equipamento lá só para isso. As estenoses benignas podem ser usadas no balão. E as hemorragias normalmente são limitadas e, se precisar, a gente pode usar a endoscopia para resolver isso aí.